Fala, gente, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um. Não é papo de coach, é papo de fé e vida. E eu já gostaria de pedir a você para deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, porque esse é mais um papo de fé e vida. Meu nome é Rafael Augusto e hoje nós vamos falar sobre abandonando a soberba. Sim, precisamos começar a abandonar essa ideia, esse sentimento soberba, o orgulho, e isso não é fácil. Quando a gente constrói alguma coisa, seja no físico, seja até na nossa mente, a gente tende a supervalorizar aquilo que a gente faz e a gente acaba incorrendo num erro muito grande, que fez com que homens tivessem punições severas. E o que eu vou compartilhar com você aqui é a respeito de um desses homens. O nome dele é Nabucodonosor. Talvez você já tenha ouvido falar desse cara e talvez você já tenha ouvido falar tantas histórias, mas eu quero que você entenda esse pequeno princípio, uma pequena parte do que a Bíblia fala sobre isso, e está lá no profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, verso 28, e eu vou ler aqui para você. Diz assim, ó: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Será que ele se achava? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. A sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Caso você tenha curiosidade de ler o capítulo 4, desde o primeiro versículo, Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma árvore que chega até o céu, e de repente aparece como um anjo descendo e mandando cortar aquela árvore. E quando corta-se a árvore, dá-se ali uma sentença. Ele chama todos os seus magos, todos aqueles adivinhadores, todas aquelas pessoas que mexem com a magia na Babilônia, mas apenas um homem, o profeta Daniel, chamado lá na Babilônia de Belsassar, foi capaz, a partir da revelação de Deus, de discernir o que Nabucodonosor havia sonhado. E Daniel, ele descreve minuciosamente o que vai acontecer com Nabucodonosor. Mas ele deixa uma condição. Ele diz assim: é importante que você abandone os seus pecados, que você deixe esse seu pensamento. Ou seja, Deus sonda os corações. A Bíblia vai dizer lá em Salmos que ainda a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece. Ele sonda o nosso coração, ele prescruta a nossa alma para que ele possa identificar as nossas falhas, e ele nos dá uma importante oportunidade de correção. E aí, quando ele dá esse sonho para Nabucodonosor, já que ele era um imperador que, assim como o faraó no Egito, Nabucodonosor foi como um deus na Babilônia e nas terras do mundo, porque naquela época quem conquistava várias terras tinha um poder quase que divino, ou pelo menos era considerado assim. O problema era quando o homem enxergava isso em si mesmo e se achava como um deus. E aí Nabucodonosor incorreu nesse erro, e foi o que aconteceu. Ele se achava muito poderoso, ele se viu numa condição de completa divindade, e aí Deus chamou a atenção dele através de Daniel, mas ele não deu ouvidos.
E embora tendo sido avisado em sonho e através do discernimento que Deus deu a Daniel, talvez ele se manteve ali por um tempo. Não, é verdade, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Se você ler o capítulo todo, você vai ver ele em algum momento reconhecendo que Deus tinha poder, que Deus era poderoso, que o Deus de Daniel era poderoso. Mas em um momento, uma fração de segundos, a gente costuma dizer assim, em uma brecha dada. Uma brecha que ele deu, aconteceu isso. Disse, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia. Eu imagino que Nabucodonosor, ele estava conformado, ele havia entendido o sonho, ele havia pensado, realmente eu tenho que baixar a bola e tudo e tal. Só que quando ele anda no terraço e olha toda a imensidão daquilo sobre o qual ele era dono, ele era rei, ele era senhor, aí vem uma pontinha de mal no coração dele. E aí eu queria falar isso com você, eu queria falar sobre isso com você. Sabe a performance? A performance é muito importante. Fazer as coisas bem e da melhor forma é muito importante. Ser bom pra caramba naquilo que você faz é muito importante. Só que o que corrompeu Satanás e provavelmente Nabucodonosor não foi o mal. Aí você tá parando, tá pensando assim, vixe, vai falar besteira. Não foi o mal. Escute, o que corrompeu o coração de Satanás e o coração de Nabucodonosor foi a presunção do suposto bem. Ou seja, fazer tão bem uma coisa pode me fazer o meu coração se corromper. Entenda, a Bíblia vai dizer lá em Daniel, quando fala, acho que é o capítulo 28, que fala da queda de Lúcifer, vai dizer que ele era o sinete da perfeição. Sabe o que é sinete da perfeição? É quando você queria saber o que era perfeito, quando você queria ter o exemplo do que é perfeito, balizar o que era perfeito, você ia olhar para um ser, e esse ser era Lúcifer. Então era como se Lúcifer tivesse ali o carimbo ISO 9000, que ia permitir, alguém chegava para dar adoração a Deus, um anjo chegava para dar adoração a Deus, era Lúcifer que olhava e dizia assim, pode passar, isso aqui tá bom, Deus vai receber. Então cada vez que ia passar uma adoração, era Lúcifer que olhava e dizia assim, bacana, isso aqui vai dar certo. Só que esse suposto bem, essa suposta perfeição, essa presunção da perfeição, fez com que ele se corrompesse. Fez com que ele pensasse assim, não, se eu sou bom assim, por que eu não recebo parte disso? Se eu sou bom desse jeito, por que parte disso aqui não é para mim também? E aí foi onde o mal entrou. Então quando você tem uma performance muito boa, muito elevada, e você começa a achar que é a sua performance, é o que você faz, é o que você é o que você tem, é como você faz, é pela sua autoridade, pelo seu poder, aí é esta presunção do bem que se torna o mal. Quando você não entrega a glória de Deus para Deus. Eu costumo sempre dizer assim, quando alguém vem falar de alguma coisa que diz respeito a mim, aí geralmente as pessoas dizem assim, para a glória de Deus. Eu disse sempre é para a glória de Deus, porque ele disse que não dividiria a sua glória com ninguém. Mas a alegria e a satisfação de fazer, de entregar, é minha. E a felicidade geral de quem está recebendo. Então, a glória sempre é de Deus. E graças a Deus que ele olha para a gente e diz assim, eu vou te usar. E aí a alegria é minha.
E a felicidade é de todo mundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque para que a fé seja gerada na sua vida e que a sua vida seja transformada, você precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E seja o bem, seja o mal, seja o perfeito, seja o imperfeito, seja as circunstâncias adversas, seja a bênção, tudo Deus permite e às vezes Ele mesmo nos prova para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Ele disse, não há provação que a gente não possa suportar. Não, isso Ele não faz. Ele não permite que passemos por provações maiores do que podemos suportar. Mas a gente precisa entender que algumas coisas vêm para que nós possamos fortalecer a nossa fé e caminhar de fé em fé, de glória em glória, de postura, mudança de comportamento, mudança de posição, para a gente entender qual é a perfeita vontade de Deus. Então, quando você vê todas as coisas que você conquistar, quando elas acontecerem, quando tudo que você desejar se realizar, entenda, tudo que aconteceu foi porque Deus quis, porque Ele diz aqui, Ele disse, eu não fiz isso para a glória da minha majestade. E a palavra faz questão de dizer assim, 32, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, são 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Sabe aquela pessoa que você diz assim, é muito orgulhoso, é muito soberbo, é muito isso, é muito aquilo, principalmente quando você está numa situação de crise, uma situação financeira ruim, e aquela pessoa tem condição, a gente costuma olhar assim com certo desdém. Se aquela pessoa está naquela situação, Deus permitiu. Mas da mesma forma que Deus permitiu chegar lá, Deus pode abater. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulho e dá graça ao humilde. Então, não julgue ninguém, não fale de ninguém, não espere nada de ninguém, mas saiba que todas as coisas que Deus permitir acontecer na sua vida é para a glória dele. Então abandone a soberba, abandone o orgulho, creia no Senhor, faça o melhor que você puder, faça tudo que tiver ao seu alcance para fazer, mas mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, ou seja, nele começa e nele terminará todo o exercício de fé, todo o exercício garantidor de que nós receberemos a redenção da nossa alma. É nele que nós precisamos confiar. Não é no nosso dinheiro, não é na nossa condição, não é na nossa casa, nas coisas que temos, no nosso conhecimento. É muito importante que se tenha conhecimento, é muito importante que se tenha tudo que for possível obter. Mas não é sobre o que nós temos, é sobre quem Deus é em nós. E Deus está dando oportunidade aqui para mim e para você, para a gente reconhecer isso. Para a gente mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Porque o que aconteceu com Nabucodonosor foi que Deus disse assim, eu vou mudar tudo em você. Você vai comer com os bichos para você reconhecer que você só é o que você é por minha causa. Eu já falei isso aqui em outro vídeo sobre a história do Big Z. Saber honrar aquele que te faz ser grande. Saber honrar aquele que faz você ser quem você é. Eu não vou contar de novo aqui a história do Big Z, vê lá em algum dos vídeos que eu já lancei aqui. Mas saiba, aprenda a honrar a Deus. E o que é honrar a Deus? É distinguir com nível de importância. O que é mais importante na sua vida? Pronto, se for Deus, beleza, você está honrando a Deus. Se não for Deus, você não está honrando. Então cuidado. Deus pode abater a situação boa que você possa estar passando.
E se você começar a honrar a Deus, Ele pode te erguer para um nível mais alto. E quando eu falo de honrar a Deus, eu não falo de estar vinculado ou estar ali continuamente caminhando em direção a qualquer atividade que não seja a de glorificar a Deus. Porque algumas pessoas usam essa linguagem que eu estou usando, para dizer assim: você só é fiel se estiver na igreja. Não. Você é fiel quando você coloca Deus em primeiro lugar. Deus. Quando você coloca Deus. Não a sua religião, não a sua instituição religiosa, não a sua liderança. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. Quando você faz a obra de Deus. Aonde? Na sua casa, na sua rua, com seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. E aí, quando você coloca Deus em primeiro lugar e a instituição religiosa, andar com os irmãos é só mais um passo, é só mais um vínculo, é só mais um processo que você obedece da parte de Deus para conviver em unidade, porque é importante sim. Mas honrar a Deus é mais do que isso, é mais do que estar todos os dias na igreja. É mais do que estar todos os dias fazendo aquele processo que muitas vezes se torna um ritual. Não, honrar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar. É acordar de manhã e dizer obrigado, Deus, porque eu acordei. É você ir tomar o seu café e saber que foi Deus que permitiu que aquele café estivesse ali na sua frente. É você ir trabalhar e saber que foi Deus que colocou aquele trabalho nas suas mãos. É você ir almoçar e saber que Deus que colocou aquele almoço na sua frente. É você chegar em casa e saber que você tem a sua família em paz, porque Deus livrou ela de todo mal. Isso é um papo de fé e vida. É para você entender no seu coração e na sua mente que Deus precisa assumir o primeiro lugar. E quando você faz isso, Deus te abençoa, porque só o fato de você estar vivo e poder ouvir isso que a gente está falando já é bênção de Deus. Então, honre a Deus. Guarda o teu coração, guarda a tua fé. Saiba que Deus está no controle de tudo. E fuja da soberba, fuja do orgulho, fuja da presunção do suposto bem que você faz, para que não se encontre mal no seu coração, para que seu coração não se corrompa. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de dar aquele likezinho, não deixe de se inscrever, compartilhe, mande para alguém, mande. Se fez sentido para você, com certeza vai fazer sentido para mais alguém. Com certeza vai tocar o coração de alguém. E saiba, Deus tem o controle nas suas mãos. Ele pode operar tudo em todos, tanto abater como exaltar. Coloque seu coração em Deus. Deus abençoe a sua vida. E esse não é um papo de coach, é um papo de fé e vida. Até segunda-feira.